Bem-vinda, bem-vindo a mais um encontro de treinamento do Grupo Gaia, mais um encontro online para você aproveitar e curtir esse assunto tão importante que naturalmente vai trazendo para você uma dimensão, uma percepção do que é realmente esse movimento, essa experiência de parir. Então, com muita satisfação, mais uma vez, que eu venho até a você trazer mais um conteúdo que o meu desejo aqui, a minha expectativa é que torne aí a tua visão sobre o que você está esperando do parto um pouco mais aberta. Para quem está chegando aqui hoje, eu sou Marixa, sou psicóloga perinatal há mais de 20 anos, doula e educadora perinatal, sou especialista em concepção, gestação, parto e pós-parto, consultora em aleitamento materno. E é claro que eu estou aqui à frente há mais de uma década, passando treinamentos, falando sobre parto humanizado, trazendo essa realidade que naturalmente não é só sobre benefícios de parir por uma via natural, mas sim falar sobre que, evidentemente, trazer à tona o que o seu coração está te pedindo, o que a tua fisiologia necessita, é um divisor de águas dentro de um cenário onde ainda somos arrebatadas para cirurgias cesarianas. Falar sobre parto normal, falar sobre medo, sobre dor, falar sobre tantas outras cenas que a gente assiste hoje na rede social, sem sombra de dúvida, para mim hoje, saber onde você vai consumir essa fonte talvez seja o grande pulo do gato. Então, atenção aos conteúdos que você consome aí, olha, na sua rede social. Cuidado, cuidado, tá bom? E aí, olha só, hoje no nosso encontro, porque antes de eu falar sobre esse tema, deixa eu só contar também para quem já está aqui na casa da Papo de Gaia. Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a Papo de Gaia, ela é uma casa física onde nós temos os nossos encontros presenciais e também há muito tempo a nossa casa aqui em vários canais, inclusive no YouTube, no Instagram, enfim, e nos canais particulares da casa também, tem esse bate-papo online que é para agregar para você que está aqui na minha cidade, no interior do estado, ou até mesmo no nosso Brasil e fora dele. Então, é uma satisfação imensa poder estar aqui hoje na telinha, junto com você, aproveitando o que há de bom dessas telas, porque eu sei, assunto de tela é um assunto que mexe, mas quando a gente usa ela como uma ferramenta boa, sem sombra de dúvida, é para fazer diferença para você aí também, tá? Então, toda semana tem treinamento, tem assunto para parto, para pós-parto, comigo e convidados. Então, eu trago aqui, naturalmente, temas que a gente quer saber quando está grávida, não é mesmo? A gente quer buscar compreender mais, para se sentir mais segura, mais preparado, nosso companheiro ou a nossa companheira também. E é claro que estudar aqui comigo e estudar com a minha equipe vai fazer total diferença na sua jornada. Bora lá então? Aquece seu coração aí, porque o meu já está quentinho aqui. E hoje a gente tem um assunto muito bacana para falar e para conversar, né? Então, o tema de hoje é o que acontece durante o parto. Vamos falar das fases, vamos falar de intervenções, sinais de alerta e, para finalizar, eu vou trazer algumas orientações sobre o seu plano de parto. Preparado, então? Papel e caneta na mão, atenção aqui comigo. Ó, busca aí um ambiente calmo, tranquilo, silencioso. Tenta não ficar fugindo os seus olhos para outra tela, ou conversa paralela sobre outros assuntos. Calma, vai ter tempo para tudo isso, tá bom? Mas se permita estar comigo agora, nesse exato momento. Vamos lá então juntos? Eu aqui, você daí? Bora então. Tem muito assunto hoje gostoso para você vir comigo.
Bom, então nesta aula eu quero compartilhar informação. Meu objetivo é trazer, né, esse processo de parto na sua relevância, na sua importância, justamente para agregar preparação e aumentar a sua segurança. Atenção, adoro essa palavra. Parto para mim combina com segurança cada vez mais nos dias de hoje. E o principal objetivo é trazer para você essa compreensão, né? Principalmente sobre as fases do trabalho de parto e que naturalmente vai fazer com que você e o seu acompanhante se prepare para essa experiência que vai ser naturalmente transformadora. E é claro, tudo isso entendendo que o parto é essencial, tanto para você, mamãe que está grávida, quanto para o papai também, ou acompanhante que vai viver do seu lado. E que não basta só a mulher, a gestante estar empoderada, mas as pessoas que vão estar com você, a sua equipe, a maternidade onde você escolheu, as pessoas que vão vibrar com você, precisam estar nessa mesma energia. Então, é sobre isso, é sobre processo que eu vou mergulhar com você um pouco mais hoje, beleza? E aí, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a fase latente, que é quando o início das contrações, né, lá que podem começar com 37 semanas. Antes disso, pode acontecer as contrações de treinamento? Pode. Pode ser contrações reais com menos de 37 semanas? Podem também. No entanto, isso vai se classificar, sabe como? Como, muitas vezes, um trabalho prematuro. O que a Organização Mundial da Saúde vai nos preconizar e vai nos trazer como uma. Lembra que eu falei sobre segurança? Pois é, a partir das 37 semanas. Porque antes disso, a gente pode estar numa janela de risco, o seu bebê pode estar verdinho ainda para nascer. E quando eu falo bebê verdinho, eu estou falando sobre o pulmãozinho dele ou dela. Eu estou falando que esse bebê ele precisa estar recebendo essa carga que naturalmente vai começar essa transformação a partir das 37 semanas. Lembrando sempre que na sua ultrassom, a sua data provável de parto baseado na sua ultrassom, ela pode ter um erro de 2 semanas, para mais ou para menos. Então é importante que, se você perceber que as contrações começaram, né, dessas que não são de treinamento, e eu vou diferenciar para você compreender o que é uma contração de treinamento e uma contração real. Mas se esse início, né, dessa fase latente do trabalho de parto, ela for real e você tiver com menos de 37 semanas, por favor, caminhe para a maternidade ou o posto mais próximo de você. O ideal é ir para a maternidade para avaliar o quê? Ó, dilatação tem a ver com essa roda da dilatação aqui, ó. Que naturalmente o início da dilatação ela vai pegar esse início aqui, ó, de 1 centímetro, 2, 3 centímetros, tá? Nesse período aqui em que seu colo ele tá abrindo, as contrações são essas que vão ficar num ritmo desregulado. Então, você vai sentir uma barriga bem dura, bem dura, bem dura. E aí, às vezes, já vai vir com dor. Lembra que eu falei sobre a diferença da contração real para falsa? Pois é. A contração real é essa barriga que vai endurecer e vai ficar bem puxada, de preferência da lateral para o centro da barriga, e vai ter dor. Dor aonde? No pé da barriga, na lateral, nas coxas, como se fosse uma cólica um pouquinho mais intensa, você começa a sentir dor. Parecida também com infecção urinária para quem já teve, mas é só para a gente ter uma percepção de corpo, tá bom? E isso tudo acontece por quê? Porque o início do trabalho de parto, ele já começou. Agora,
acompanha comigo. Quando são contrações de treinamento, a sua barriga vai endurecer, também desregulada, mas não vai ter dor. É possível, às vezes, para algumas mamães, nesse período de 1 a 3 centímetros na fase latente, de ter naturalmente algumas gotinhas de sangue descida de tampão mucoso, um sebinho, ou às vezes uma melequinha, uma geleca, que vai descendo nesse canal e que naturalmente é uma baba, que vai trazer a ideia de que um trabalho de parto pode estar começando. Fora isso, não tem nenhum desses outros sinais, é apenas treinamento de contrações de treinamento. Agora, nessa fase da latência, que é uma fase que é importante que você registre, é que você vai buscar relaxar, comer, beber, descansar. Nem sempre a bolsa pode romper aqui e nem sempre você vai ver o seu tampão. A fase latente que vai estar aí com esse início da dilatação, principalmente se a bolsa não romper, ela pode até parar. Uhum. Já acompanhei mulheres que ficaram dias, pelo menos uma semana, em fase latente, de 1 a 3 centímetros. Por isso que essas contrações, que são de baixa intensidade, mas que existe uma coliquinha, que ela não passa, aí tem um momento que ela dá uma paradinha, ela não evolui, pode ter um tempo característico para cada mulher. Beleza? Tá fazendo sentido para você? Ótimo. Porque para a gente compreender o que vem depois, que é essa fase ativa, é importante a gente deixar bem claro que nessa fase da latência, ou em qualquer momento das fases, a bolsa não precisa romper. Mas se ela romper, você terá um tempo para poder ir para a maternidade. E se essa bolsa romper com uma coloração, ou seja, vermelha, verde, marrom, naturalmente você não vai aguardar mais em casa e você também vai se direcionar para a maternidade para uma avaliação. Ou vai entrar em contato com a equipe que você contratou, se você contratou um obstetra, uma enfermeira obstetra, naturalmente a sua doula. A doula vai auxiliar nesse processo de orientação. Mas se você não tiver a doula, você vai buscar também a orientação ou o suporte da maternidade mais próxima de você. Agora, se a bolsa rompeu, o líquido está claro, transparente, né? E aí um cheiro característico, que você percebe assim que não é cheiro de xixi, é um cheiro característico de água, de líquido amniótico. Você pode ainda, possivelmente, aguardar até 6, 8, 12 horas em casa com supervisão, tá? Para que você ainda possa entrar em trabalho de parto. Lembrando mais uma vez que tudo que tiver antes de 37 semanas são partos prematuros. Ou seja, na fase da latência, eu tenho a dilatação, mais uma vez, de 1 a 3 centímetros. E na fase ativa, eu vou ter a evolução dessa dilatação, que vai vir 4, 5, 6, 7 centímetros. A gente está caminhando para uma próxima fase. Nessa fase da latência, tem a dor, tem a cólica, e ela pode ficar contínua por algumas horas, alguns dias, mas na fase ativa do trabalho de parto, lembra que na latência nós estávamos tranquilas, relaxando, buscando curtir aí a vida, seguindo a vida em frente? Pois é, na fase ativa não tem como. Na fase ativa, as contrações elas se tornam mais intensas e elas começam a ficar mais frequentes. O que isso quer dizer? Que essas contrações elas começam a tomar um corpo de 1 minuto aproximadamente, e os intervalos de uma contração para outra vão ficando regulares. Marixa, me explica isso.
contração de 1 minuto, intervalos de 10 minutos. Uma contração, intervalo 10 minutos. Uma contração, intervalo 10 minutos. E assim, com a progressão do trabalho de parto, você vai percebendo que a contração permanecerá 1 minuto até o final, ou seja, até o neném nascer, porém o que vai mudar a sua característica serão os intervalos, tá? E aí, aqui a gente já começa a ter o aumento da dor e a dilatação que começa a aumentar, como eu te mostrei aqui na nossa régua, né? Lembra que eu mostrei aqui na nossa régua? Então, você tem latência, 1, 2, 3, 4 e caminhando já para o ativo, 5, 6, 7. E aí, do 7 em diante, a gente já começa a entrar na transição. E o que caracteriza essa fase? A dor mais intensa, o trabalho de contração mais regulado, contração de 1 minuto, intervalos de 10 em 10, e conforme esse trabalho progride, o intervalo vai diminuindo. Então, de 1 minuto para 10, 1 minuto para 8, para 5, 1 e 5, 1 e 5, 1 e 5, a gente já está caminhando mais próximo do fim do trabalho de parto, tá? Nessa fase ativa do trabalho de parto, é o momento em que você vai ter apoio da sua doula, que você vai ter apoio de alívios não farmacológicos, você vai ter orientação sobre respiração, mais uma vez, movimentação, você vai ter acesso à mala, né, da doula, que vai falar sobre esse processo de auxiliar esse trabalho de parto, para que ele não pare, para que ele não vá para um caminho que naturalmente a gente não queira. E é claro que se você tiver com o seu obstetra ou a sua enfermeira obstetra, é a hora de monitorar, tá? Esse aparelhinho aqui, ó, que é o aparelhinho de monitorar. O que é o monitoramento? A enfermeira obstetra, ela vai ouvir o coração do bebê e vai perceber aonde é que o bebê está na sua barriga em descida. Olha que interessante. E você sabia que só pelo monitoramento e pela visão da doula, para quem já está mais espertinho assim como eu, e o monitoramento, a gente já vai sabendo onde é que está o processo da dilatação? Pois é, e nem precisa de toque. Agora, isso não quer dizer que você não vá passar pelo toque, tá? O toque, ele é recomendado. No início do trabalho de parto, que pode ser lá na latência, como pode acontecer aqui na fase ativa e lá no expulsivo, para a enfermeira obstetra e o obstetra perceberem como é que está a descida do bebê na pelve. Então, se você ainda não veio para um curso de parto para compreender mais sobre o movimento da pelve, coloca na sua agenda, se liga aqui na nossa programação na Papo de Gaia, porque tem curso de parto para que você compreenda um pouquinho mais sobre esse processo fisiológico e anatômico da sua pelve. Certo que o toque, ele vai trazer essas dimensões justamente para saber como é que está a posição do seu neném. Posição essa, olha, deixa eu mostrar aqui, que pode estar olhando para frente, olhando para trás, com a cabecinha meio de lado, que são posições que naturalmente a gente não espera. Qual é a posição mais correta? Bebezinho com o queixo no peito e olhando para a coluna da mamãe, tá bom? De cabecinha para baixo. Esse é o ideal da fisiologia que a gente espera para o parto. No entanto, nessa fase ativa, para que o trabalho de parto não pare, você vai precisar de monitoramento, você vai precisar da avaliação do coraçãozinho do neném com a descida dele, você vai passar pelo toque e você vai ter o suporte da doula para ter todo esse movimento. E aí nós sabemos que as evidências nesse momento da fase ativa do trabalho de parto, para quem tem uma equipe, acabam validando, fortalecendo, dando um campo de mais segurança para que o casal, principalmente a mulher em parto, ela possa se sentir mais calma, mais tranquila e segura da fisiologia que ela está vivendo.
principalmente mamães de primeira viagem, primeira gestação e que não pariram ainda. E que naturalmente isso tudo pode ser um campo novo, pode ser um campo diferente e que sim, pode ser atrelado a emoções, pode atrelar a sensações, experiências, e tudo isso a gente vai entrando na dinâmica emocional e psíquica do parto. Então, sim, real, aquela fala de que mulheres podem ir para a Partolândia, e eu vou pedir, de verdade, vou rezar por você que você vá, porque quando você faz um deslocamento neurológico, vamos dizer assim, quando você se desprega do seu racional, da sua capacidade de pensar, de controlar, você vai liberar hormônios que são a ocitocina, a endorfina, a relaxina, são hormônios do bem que vão auxiliar para esse trabalho de parto evoluir da melhor forma possível. Quando você acaba entrando por um caminho onde nós temos um parto mais estressante, um parto mais medroso, e que esses hormônios eles acabam sendo desencadeados por hormônios de adrenalina, né? Esse é terrível. Nós temos a serotonina, nós temos também a baixa, né? Nesse caso, a ausência de alguns hormônios que precisam estar atuando beneficamente e botando na mesa a presença dos hormônios que vão literalmente caminhar para que esse trabalho de parto possa gerar um cenário não tão bom assim, levando até para uma parada de progressão. Olha só. Então, compreender que o ambiente influencia na forma como você está é muito real. E é aqui que você também, na fase ativa, que você vai buscar a sua bola de pilates, os seus movimentos. Sabe aqueles exercícios que muitas vezes você está fazendo aí no seu pilates, na sua academia, e que você está se fortalecendo? Pois é para botar em jogo agora. Se tem o dia da prova, o dia é nesse momento e é nesta hora que a doula, por exemplo, acaba percebendo se você estava fazendo mesmo de verdade ou se você só estava, floreando nas aulas. Então, é comum a dor estar mais intensa, você utilizar colocar aí à mão todas as ferramentas que você está colocando na sua bolsa durante a sua gestação e compreender que você tem uma equipe para chamar de sua, uma equipe que vai estar sendo facilitadores para você de verdade deslizar dessa fase ativa para a próxima fase, que é a fase da transição. Isso mesmo. Já ouviu falar da fase da transição? A fase da transição é essa fase onde você está entre 7, 8 centímetros, né? 6, 7, 8. Pode trazer sensações de náusea, pode trazer um sono assim, que você não consegue controlar. Mas naturalmente é uma fase aonde você vai ter também assim um ponto, eu vou botar a palavra crítica aqui, porque para muitas mulheres é um momento de tipo, o corpo está um pouco cansado, precisa descansar. E outras mulheres parece que botou lenha na máquina e o bebê está vindo a todo vapor. Então é a fase que é marcada por essas sensações intensas, tanto para um lado quanto para o outro. Então, a gestante, a mulher, ela pode sentir ansiedade, ela pode sentir dor, e isso naturalmente vai exigir da equipe, e aí eu estou falando de doula, de marido, de companheira, de rede de apoio, médico, aonde você estiver, ou enfermeiro obstetra, para poder te apoiar e cuidar de você. Porque a essa altura do campeonato, aqui na fase da transição, eu espero que você nem esteja mais percebendo o que está acontecendo. E é claro que as pessoas que estão à sua volta vão se munir para trazer para você cada vez mais esse conforto, que não precisa e não deve ser só físico, mas emocional também.
E assim a gente está chegando aí na fase, né, do expulsivo, que é o nascimento do bebê, que é quando, o que acontece? Ó, completamos a mandala, opa, gente, completamos a mandala da dilatação. Para que o bebê nasça, é importante que tenhamos 10 centímetros de dilatação e o bebê, ó, esteja lá embaixo, aqui embaixo, ó, mais ou menos na altura desses dois ossinhos, aqui, ó, tá? Nesses dois ossinhos, ó, aqui, ó, para a cabecinha passar desses dois ossinhos, que são os ossinhos dos isquios, que é esses dois ossinhos onde você senta no seu bumbum. Então, aí a gente está caminhando para o expulsivo, que é conhecido também como o nascimento do bebê. Essa fase, ela é um momento marcante, culminante do nascimento, porque o bebê é facilmente e finalmente percebido. Tem mulheres até que, ao colocar o dedo no canal, começa a perceber a cabecinha do neném. As sensações, elas podem variar, incluindo uma pressão intensa e uma onda forte de empurrar, fazer força, que naturalmente vem com essa sensação do neném, tá? O que eu quero relembrar aqui e fazer essa passagem para você? Que nesse momento é importante que você esteja numa posição adequada. Pode ser na banqueta, pode ser de quatro apoio, pode ser na cama, pode ser lateralizado, pode ser em pé, segurando o seu acompanhante, pode ser segurando o espaldar na sua doula. Não importa. O que importa é que você esteja numa situação de confiança, de controle e que você consiga respeitar a verticalidade do seu corpo. Por que eu estou falando verticalidade e não horizontal? Porque no parto horizontal, esse parto onde naturalmente a gente escutou muito que as mulheres tinham deitadas, são partos que não respeitam a fisiologia da força da mulher, dessa contração abdominal. E naturalmente também nós não vamos fazer força se não houver esse ímpeto de fazer força, ok? Então, isso tudo, inclusive, vai estar previsto no seu plano de parto. Nesse momento do expulsivo, o que eu quero que você busque lembrar? Que a sua respiração é importante. Respiração profunda, puxa o ar com força e solta o ar pela boca. E aí, naturalmente, você vai começar a perceber que com o jorrar dos hormônios da ocitocina do seu próprio corpo, essa vontade de fazer força, ela vai começar a se apresentar. Então, o que vai ser interessante você trabalhar durante a sua gestação? Percepção corpórea, tá? Vão ter sensações, e aqui eu quero trazer a fisioterapia pélvica como um serviço auxiliar para te ajudar nessa construção. Porque na fisiopélvica você vai ter o epinô, você pode ter alguns exercícios naturalmente, né, com umas bolinhas de peso para você expulsar essas bolinhas, para que você possa entender essa musculatura para poder empurrar o seu neném. Então, se você não conversou com uma fisiopélvica, me chama aqui, porque eu tenho excelentes indicações da minha equipe, pessoas que trabalham comigo e que são realmente ponta firme para te auxiliar nessa conquista do seu parto. No entanto, esse movimento do expulsivo, ele não é, às vezes, tão rápido. Ele pode durar horas. E aí, eu gosto sempre de pensar, um parto expulsivo bem trabalhado não é um parto expulsivo rápido. Ele é um expulsivo que vai vindo dando tempo para o seu bebê deslizar e você respirar também, até chegar um momento que realmente não tem jeito, né? Vai ser fazer força mesmo e no finalzinho do finalzinho, o seu bebê já está praticamente aqui fora.
Mas nesse início, para o meio do expulsivo, é importante que você tenha tempo para descansar, comer, beber água. Sim, você pode se alimentar e se hidratar, e é extremamente importante que você faça isso, tá bom? E aí, respeitando a sua força e os intervalos aonde você vai receber esse suporte, na maioria das vezes é a sua doula e o seu companheiro que vão estar no comando. E logo, logo o teu bebê está aqui fora. E é claro que o parto só termina depois que a placenta nasce. A placenta, para algumas mulheres, pode nascer quase que automaticamente. Nasce o neném, não demora muito, a placenta nasce. Mas para outras mulheres, a placenta ainda pode ter 1 hora para nascer, isso dentro do ambiente hospitalar, ok? Passando esse tempo, a equipe vai entrar com as intervenções para que a placenta nasça. Nesse caso, você vai acabar sendo encaminhada para um centro cirúrgico para eles perceberem e avaliarem você no que está acontecendo com a placenta. Mas o ideal é que o bebê nasça, venha para o seu peito, estando tudo bem com o neném, e que ele comece a ter os seus primeiros movimentos de buscar o seu seio, às vezes até já pega, para começar a estimular a sua mama. Quando eles estimulam a sua mama, eles auxiliam o teu cérebro a liberar hormônios que vão auxiliar que vão diminuir, conter sangramento pós-nascimento e também o nascimento da placenta. Olha a importância desse pós imediato, tá? Agora, intervenções durante o parto podem acontecer, não é mesmo? Dentre eles, o que as mulheres buscam é a analgesia, e aí eu quero não só trazer, obviamente, os problemas de quando a mulher ela opta em ter analgesia de parto, mas eu também quero falar sobre os benefícios dela, tá? Então, assim, o que eu estou trazendo aqui? 5 benefícios linkados, trabalhados na evidência científica que corroboram a eficácia e a excelência de ter uma analgesia de parto, tá? E eu vou trazer o contraponto, que é naturalmente as consequências de termos uma analgesia de parto. A primeira, vou começar com os benefícios, então quero contar para você aqui. Uma mulher, quando ela chega no final de um trabalho de parto, ela vai precisar ter, naturalmente, uma indicação para essa analgesia. Mas eu também estou falando sobre essa estratégia de reduzir esse estresse, essa dor do parto, que pode ser que para algumas mulheres não tenha tanto ou não consiga ter tanto controle mental sobre o seu corpo. Então, avaliando esse cenário, a indicação da analgesia ela pode se apresentar. Claro que você também pode solicitar. Eu não vou abrir aqui a questão de se vai ter anestesista que vai atender ou não. Isso depois eu vou ter um encontro com vocês, ou a gente vai marcar 1 hora, justamente para falar sobre o seu plano individual para o uso da analgesia em parto. O que eu posso trazer aqui é que, na maioria das vezes, o SUS já reconhece esse serviço do direito da mulher, porém não há profissionais ainda que atendam a quantidade de partos para oferecer esse cenário adequado, porque sim, é uma analgesia que precisa de cuidados, porque senão podem acontecer contaminações, e que não há esse cenário ainda no SUS. Agora, para os particulares, a gente já vem conseguindo alguns cenários, tá bom? Mas, enfim, falando sobre a analgesia em parto. A relação primeira, que é dos contrapontos de usar uma analgesia no parto, primeiro é a perda, sem sombra de dúvida, dos seus movimentos. E o segundo é da sua sensação, que vai acabar entrando numa ressonância de não conseguir fazer a força certa e que vai terminar muitas vezes em alguns processos de lacerações maiores do que
poderia acontecer se você não tivesse analgesia, tá? Então, esses são os cenários que, naturalmente, também nós sabemos que não é tão legal, assim, que não é bom para a mulher do ponto de partida da experiência e do controle do seu próprio corpo. Do ponto de vista do neném, ele recebe também essa carga de anestésicos, o que pode dificultar talvez um pouquinho a transição respiratória do bebê assim que nasce, por esse esforço do nascimento e também por essa carga da própria analgesia que ele recebe, porque ainda passa-se sim um pouco, mas passa para um bebê que está vindo a nascer. E que essa transição respiratória pode trazer o quê? Uma dificuldade de expandir o pulmãozinho e ele corar, ele entrar nesse lugar aí de trazer já esse primeiro respiro que a gente quer tanto ver logo quando nasce, tá? E pode precisar de ajuda para essa transição respiratória? Pode. Então, quando falamos sobre analgesia, é importante que você compreenda esses cenários que podem acontecer também. O outro cenário é que, uma vez que uma mulher ela recebe uma analgesia, muitas vezes com 9, 8, 9, 10 centímetros de dilatação, ela pode, se ela não for aplicada numa quantidade correta para você, a progressão do parto, ou seja, as contrações, elas podem parar. E aí, o que acontece em seguida? Coloca-se ocitocina para estimular o organismo mecanicamente a continuar as contrações para expulsar o bebê. Então, vamos compreender assim, que não existe algo que não tenha consequências, tá? O ideal sempre é, sem sombra de dúvida, você se preparar físico e emocionalmente para esse movimento, compreender que sim, tem a dor, mas é uma dor que não mata, não é uma dor que vai levar você para um lugar que você naturalmente pode ficar assim, achando que não vai ter mais controle das coisas, mas que você vai ter controle sim, tá? Mas que sem a dor não há o processo do nascimento e tá tudo bem. Quando você está na posição, você está num ambiente acolhedor, quando você está se sentindo-se empoderada, você vai ter inúmeros resultados positivos em relação ao expulsivo. E muitas vezes sem precisar de analgesia. Tem aí o suporte da aromaterapia, tem o suporte de rebozo, tem suporte de água, alimentação, tem tantos outros benefícios que a gente pode utilizar antes de pensar na analgesia, que eu tenho certeza que se você está com a sua doula e a sua equipe, você vai conseguir construir essas ferramentas e vão estar ali ao seu lado para que você possa utilizar, tá? Agora, para o outro lado, a analgesia também ela é, quando ela é bem indicada, no parto, ela vai trazer alguns quadros reguladores, por exemplo, um trabalho de parto muito demorado, e aí aqui eu estou falando de mais de 16 horas, 17 horas, né, 20 horas de parto. Então, quando ela chega, a mulher está exausta, ela está cansada, ela teve quadros de vômitos, de náusea, ela mal conseguiu se alimentar. Então, sim, pode ser que a analgesia venha como um subsídio positivo para auxiliar nessa transição do expulsivo, tá? Então, mesmo sabendo que pode ainda ter todos esses outros quadros, a laceração, do uso da ocitocina, ainda é válido. Então, ainda será válido o uso da analgesia para a conquista desse parto normal, tá? Porque os benefícios eles são imensos do parto normal e todas as outras consequências elas têm correções também. Ninguém vai ficar sangrando, sem pontos. Calma, não é assim também. Mas ainda para o pós-parto
Todas essas dimensões, elas são importantes e elas são bem-vindas. Se a gente for pensar numa escala de uma cesariana, que é uma cirurgia de, né, grande porte e que você ainda vai ter horas, dias depois de apoio, porque o corpo não recupera tão rápido assim. Bom, então, quando a gente tem uma analgesia bem indicada, a gente vai ter aí a redução significativa da dor, não vai ficar sem, mas vai reduzir. Espera-se até 80% da dor reduz. Maior capacidade de cooperação e presença, diminuição da tensão física e emocional, ou seja, você para de ter, por exemplo, mulheres que estão tendo pressão alta, regulariza essa tensão. Possibilidade de descansos né, nesse parto prolongado, porque, como eu disse, às vezes é uma mulher que está muitas horas em trabalho de parto, e essa estabilidade cardiovascular e respiratória. Levando em consideração, por exemplo, mulheres muito emocionalmente instáveis, começam a até ficar mais quentes, essa pressão sobe demais, desce demais, respiração fica mais ofegante. Então, quando você alivia tudo isso, você começa a regular esse corpo para esta dimensão do nascimento. Então, quando bem indicada, a gente tem essas cinco grandes vantagens, tá bom? Agora, tem algumas intervenções que essas são comuns e essas são necessárias no trabalho de parto, tá? Como eu falei do monitoramento à saúde, tanto da mãe, eu também quero falar sobre o monitoramento essencial ao bebê. E a relação da ocitocina, quando ela precisa ser administrada para ajudar na progressão do parto. Lembra que pode ter parada de progressão de parto? O que isso quer dizer? Parada de contração. O corpo para de trazer para frente esse hormônio da ocitocina. E quando ele some, e nós temos hormônios de estresse, é importante que a gente jogue para dentro ocitocina, mesmo a sintética, para que o seu organismo volte a funcionar. Então, esse monitoramento dessa avaliação que a enfermeira obstetra, o médico, a doula, ela vai fazendo, olhando para você e para o seu organismo, para esse parto fisiológico, que tem tantas marcações, naturalmente é importante porque a gente começa a perceber se essa mulher no trabalho de parto ela está respondendo ao processo fisiológico, que naturalmente é como se fosse o storytelling desse conto de parto que vai acontecer, que vem acontecendo ao longo desse movimento que é da chegada de um neném. E aí essas contrações, a pressão arterial, o próprio pulso, a temperatura, eles são marcadores indicativos de que se o parto está caminhando tudo bem ou se não, é hora de parar, intervir ou até pode ter uma indicação de uma cesariana. E do outro lado, o bebê, se ele está tolerando esse ambiente intrauterino, né, durante as fases do trabalho de parto. E aí, como é que você vai saber se o seu bebê está tolerando essa tsunami que está passando aqui fora? E que muitas vezes eu falo para as mulheres assim, olha, aqui fora é uma tsunami, mas aí para o seu neném é uma brisa no Havaí, porque o bebê ele não altera absolutamente nada, sabe no quê? Na ausculta, quando vai ver o batimento cardíaco do neném, ele está maravilhoso. 150, 160, 170 quando está na contração. A avaliação ela acaba se tornando 2 horas, 3 horas para controlar esse ambiente. E é claro que vai estar sempre associado à manutenção da mãe, porque se a mãe tiver com pressão alta, o batimento desse bebê vai alterar. Ou se essa mulher estiver muito fraquinha, ou ela estiver desnutrida, desidratada, olha só, os sentidos do bebê também vão regular junto com a mãe. Então, em alguns momentos, o bebê ele vai se fazendo forte quando a mãe está declinando. Então, ele vai ganhando, em alguns momentos, força.
Mas se essa mulher ela vai entrando num lugar com muito estresse, em algum momento a equipe já espera que esse bebê ele vá apresentar uma caída, seja do coração, seja do movimento. Então a equipe ela já fica antenada e é por isso que essas intervenções elas são intervenções do bem, são intervenções de monitoramento e acompanhamento durante o trabalho de parto. Agora, como eu falei desses sinais, quando eles entram nos sinais mais críticos, né? Nesse lugar assim que a gente chama que são sinais de alerta, ou quando a luz vermelha se acende. É quando, de fato, a mulher ela continua nessa hipertensão de subida, ou seja, essa pressão dela não desce, não regulariza. Então, né, a equipe começa a observar o médico, o médico e a enfermeira obstetra começam a perceber esse lugar, por exemplo, de desconfiança de uma possível pré-eclâmpsia. Por isso que o seu pré-natal ele precisa estar em excelência, tá? E em outros momentos também essa queda da pressão, né, muito baixa, muito frio, muito sono, uma baixa de energia, não quer se mexer, chora muito, são sinais também que a gente está entrando em lugares de alerta. Assim como pode apresentar, não é o caso de ser rotineiro, tá? Mas sim, algumas mulheres elas podem apresentar hemorragias, que são naturalmente complicações que vão vir aí associada a dor de cabeça, né, persistente, uma visão que vai ficando meia bagunçada, cheia de pontinhos, esse sangramento que não é só sobre a dilatação, mas é um sangramento anormal, uma sensação de desmaio, quando muitas vezes não é só sobre o emocional, mas quando essa mulher está numa confusão mental, quando ela não está muito bem e está ligada a esse processo de fraqueza, ela não come, ela não dorme, ela já vem de noites mal dormidas, então a gente está em sinais de alertas críticos no trabalho de parto. Então, sim, pode ser que nesse momento seja importante avaliarmos o plano B do nascimento. E, consequentemente a tudo isso, é importante também reconhecer as condições de mudança do bebê. Como eu repeti aqui, vou repetir: alteração do batimento cardíaco, movimento do neném, ele começa a ficar mais paradinho, não se mexe tanto. Então, também são sinais que a gente começa a perceber que está talvez no momento de mudar o cenário para o plano B, que é ir para uma cesariana intraparto normal. Bem, até esse momento, eu espero que você esteja aí absorvendo e compreendendo toda essa dinâmica e todo esse universo da importância da gente compreender sobre as fases do trabalho de parto, os sinais de alerta. E caminhando agora mais próximo do finalzinho, eu quero falar um pouquinho sobre o plano de parto para você, que eu não vou falar e destrinchar o plano de parto para você. Nós vamos ter um encontro só para falar de plano de parto. Agora, para você que está aqui, tem uma coisa que eu quero que você saia repetindo como mantra. Plano de parto se constrói até as 37 semanas e precisa ser registrado em cartório, encaminhado para a maternidade da sua escolha, tá bom? Então, tem prazo? Tem prazo. Tem tempo para você estudar seu plano de parto? Sim. Todo plano de parto vai traçar rota, plano normal de parto, plano de cesariana e, às vezes, até um plano de pré-maturidade. Tá bom? Então, se liga, ó, anota. Plano de parto registrado a partir das 37 semanas, mas pronto até as 37. Lembra que o bebê pode nascer a partir das 37 semanas? Pois é. Então, hoje, a importância dele se faz no registro e no estudo que você vai construir esse plano, que vai falar sobre sua gestação, o seu parto, o seu pós-parto, na sala de parto, no centro cirúrgico. Você vai entender o que acontece, o que não acontece, o que você quer, o que naturalmente pode ser os mimimis, né?
das redes, o que realmente é essencial não faltar, o que é caracterizado uma desassistência, uma assistência. Então, isso tudo nós vamos olhar caso a caso e você vai ter uma aula excepcional e só sobre plano de parto aqui na Papo de Gaia comigo e com a minha equipe, beleza? Então, segura firme, eu não vou entrar hoje porque é uma aula extensa e eu não quero que seja entregue assim de qualquer forma, tá bom? E aí, olha, só para você lembrar que a flexibilidade desse plano de parto, para a gente entrar assim, ele vai buscar, obviamente, o quê? Respeitar você e trazer à tona a violência obstétrica. Então, esse lugar do plano de parto é um documento que você vai fazer e você vai entregar para o seu acompanhante de parto, fazer uma cópia para a sua equipe e entregar o seu parto para essa experiência linda, maravilhosa, tá bom? Então, vamos discutir, conversar e falar tudo o que é necessário, mas antes, na hora, não dá certo, tá bom? E é isso, eu espero que você tenha curtido. Dúvidas podem ser retiradas aqui pelo chat, pelo nosso grupo. Pode mandar para mim no particular também, que eu respondo individual. Enfim, canais de comunicação, nós temos um monte, tá? Então, eu quero agradecer imensamente e obrigado pela sua participação e pelo seu aprendizado. E não se esquece, porque a cada contração você está mais perto de conhecer o amor da sua vida, tá bom? E conta comigo nessa jornada e, é claro, aproveita para reassistir quantas vezes você quiser esse conteúdo que está especialmente para você. Grata e até o nosso próximo encontro.